Olá, boa noite. A última madrugada foi de violência em São Paulo. 3 pessoas morreram em crimes que aconteceram quase ao mesmo tempo, só que em pontos diferentes. Num deles, um policial aposentado foi executado na porta de casa. Em outro, um rapaz foi morto depois de supostamente ameaçar PMs com uma arma de brinquedo. Durante a madrugada, policiais fizeram sinal para essa moto com placa adulterada parar na rodovia Regis Bittencourt, próximo à zona sul de São Paulo. Ao se aproximar, o garupa teria sacado essa arma e apontado em direção aos PMs. Eles reagiram. O rapaz foi morto e o menor que estava junto apreendido. A arma usada pelo motoqueiro era de brinquedo. Pouco tempo depois, em outro extremo da capital, a polícia foi chamada porque havia um corpo no meio de uma praça na Zona Leste. Os criminosos também chegaram de moto. Testemunhas contam que um grupo de amigos conversava por ali quando 2 homens se aproximaram. Um deles atirou várias vezes contra os jovens. 3 foram atingidos, mas conseguiram fugir. O quarto foi perseguido e morto pelos motoqueiros com tiros na cabeça e no tórax. Ainda durante a manhã, mais violência, desta vez na Zona Norte. O policial militar aposentado Albano Massanari, de 52 anos, foi morto na frente de casa. A família ouviu tudo. Eu escutei só o barulho dos tiros só. Era policial já aposentado, né? Boa pessoa, bom marido. Quando o policial veio para a rua, estava somente com a roupa do corpo. Havia acabado de sair da cama, segundo os parentes. Ele iria tirar o carro da garagem de um vizinho e parar em frente ao portão, coisa que fazia quase todos os dias, sempre no mesmo horário. Os criminosos estavam em um carro com as placas cobertas e fugiram em seguida. A polícia acredita em execução. Albano deixou a PM há menos de 1 ano e fazia bicos como segurança. Isso é uma tristeza, é a impunidade que é demais. Quem é polícia está sempre mais arriscado. É grave o estado de saúde do turista alemão baleado na maior comunidade do Rio de Janeiro. A Rocinha atrai o interesse de visitantes do mundo inteiro. Apesar da pacificação, bandidos armados ainda são uma ameaça. Blitz nas entradas da Rocinha, revista rigorosa. Um dia depois do incidente com o turista alemão, o policiamento foi reforçado. Frank Daniel Benjamin visitava a comunidade com um amigo. Os dois entraram numa rua estreita e foram surpreendidos por um traficante armado. Assustados, os turistas tentaram correr e Frank foi baleado. O alemão foi socorrido por moradores e levado a um hospital na zona sul do Rio. Ele está consciente, mas o estado ainda é grave. O amigo do turista não foi atingido e já prestou depoimento à polícia. A Rocinha foi ocupada pelas forças de segurança no fim de 2011. 80 câmeras monitoram a comunidade. A polícia militar admite que muitos bandidos ainda estão por aqui, mas já não usam o armamento pesado de antes da pacificação. O que está acontecendo agora é uma mudança do perfil, né? A utilização, por exemplo, de revólver, o que não era comum em relação aos traficantes, revólver e pistola. A polícia agora trabalha para encontrar o autor do disparo, mas nenhuma testemunha deu informações que ajudem na identificação. E no local onde o turista foi baleado, não há câmeras de segurança. A área é uma das mais carentes da Rocinha, lugar que turista não costuma visitar. A repercussão foi internacional. A agência Reuters cita o caso e lembra o recente estupro de uma americana numa van. Mesmo sabendo do incidente, este grupo de turistas estrangeiros fez questão de conhecer a maior comunidade do Brasil. É um passeio muito bom, afirma o inglês. Really good. Para este morador, a Rocinha ainda é um cartão postal que vale a visita. Voltem sempre. Rocinha está de braços abertos. Você vai conhecer agora a ação da polícia que se infiltrou em festas rave e descobriu um esquema de venda de drogas em Porto Alegre. Um casal bastante conhecido na região foi preso. O casal foi preso em casa após 3 meses de investigação da Polícia Civil. 3 carros e 11 motos também foram apreendidos, além de 60 tubos de lança-perfume, bebidas, celulares e R$ 800 em dinheiro. O homem ficou bastante conhecido em festas rave. Em 8 meses, o jovem de 26 anos se tornou um dos principais fornecedores de drogas sintéticas da região metropolitana de Porto Alegre. A namorada, de 28 anos, era responsável por administrar os lucros. Eles frequentavam as raves e acabavam por repassar drogas para várias pessoas, movimentando
Segundo as investigações, pelo menos 30 mil reais bruto, né, por mês. O homem vivia com os pais e a namorada nesta casa, em um bairro de classe média de Porto Alegre. A família tinha uma loja de motos, mas ele estava enriquecendo com o dinheiro do tráfico. Mensagens de texto enviadas por celular mostram os detalhes da negociação com os clientes. Os clientes deles eram somente pessoas de alto poder aquisitivo. Até porque uma coisa que nos chamou a atenção é que geralmente o lança-perfume é vendido de 50 a 100 reais. E eles vendiam de 100 a 200 reais. A polícia procura por imagens que possam ajudar na identificação dos bandidos que roubaram clientes de um bar na zona sul do Rio de Janeiro. E detalhe, este foi o segundo arrastão da semana no mesmo bairro. Clientes levaram um susto. Eu só vi realmente o rosto de um, chegaram e falaram passa a bolsa. Ele pegou a minha bolsa e mais duas bolsas dos amigos que estavam no banheiro. O bar na zona sul do Rio estava lotado. Mais de 40 pessoas foram roubadas. Os 4 bandidos agiram com violência. Quando ele colocou a pistola na minha barriga, o meu amigo falou, tá maluco, tá louco? Ele deu um coronhado na cabeça dele que o sangue desceu. A ação durou menos de 5 minutos. A gente fica trabalhando aí, se pôr na noite toda aí, sem segurança nenhuma. Os bandidos fugiram e deixaram para trás os pertences dos funcionários e o dinheiro do caixa do estabelecimento. A polícia espera agora conseguir imagens de câmeras de vigilância da região para tentar identificar os assaltantes. É o terceiro roubo a estabelecimentos comerciais, só neste bairro, em menos de uma semana. Na quarta-feira passada, também em Botafogo, foi a vez deste restaurante. O circuito de segurança flagrou o crime. 3 homens armados assaltaram 35 clientes. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, mais de 1.300 pontos comerciais foram assaltados no estado nos 3 primeiros meses do ano passado. No mesmo período deste ano, o número subiu para 1.445, um aumento de 9,2%. Moradores e clientes estão com medo. Me surpreendi com mais um assalto na região. É muito difícil essa realidade, não só aqui como em toda a Zona Sul, né, dessa grande leva de assaltos. No portal R7, as dicas de especialistas para se protegerem em arrastões a bares e restaurantes. Acesse r7.com. Um caminhão capotou depois de bater neste carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O acidente causou 7 quilômetros de congestionamento. Por sorte, os motoristas não se feriram. Tiros e explosões assustaram a pequena cidade de Borebi, no interior de São Paulo. Bandidos fortemente armados renderam policiais militares enquanto parte da quadrilha roubava caixas eletrônicos. Até agora, ninguém foi preso. Brasília recebe neste final de semana 20 pilotos que vão participar de uma competição entre lanchas no Lago Paranoá. A capital federal é a primeira cidade da América Latina a receber a prova. Cada lancha pode alcançar 250 km por hora. Nós vamos falar agora sobre pacientes que sofrem de déficit de atenção. Eles estão tendo dificuldades para se medicar. Pois é, porque o remédio sumiu das prateleiras das farmácias há alguns meses, Eduardo, e ninguém consegue comprar. Dá para perceber de longe que Vinícius é inquieto. As mãos não param, os olhos e ouvidos sempre ligados em tudo, além da conta. E essa dispersão toda resultou em notas baixas na escola. Cada barulhinho eu olho para trás, perco a atenção da professora, fico olhando para o céu, fico imaginando coisa. Totalmente desconcentrado. A mãe descobriu na Ritalina a solução para tanta hiperatividade. O medicamento custa em torno de R$ 22 a caixa de 10 miligramas e é tarja preta. Só pode ser comprado com receita especial que fica retida. Mesmo assim, Vanessa não consegue encontrá-lo. Estou comprando uma medicação que é a mesma fórmula, que é 10 miligramas, porém chama LA e custa R$ 50 a mais do que o remédio normal. Nós procuramos em várias drogarias, mas a resposta era sempre a mesma. Ô, Jamil, você tem o medicamento Ritalina? Está em falta, doutor. Descobrimos um site clandestino que vende o remédio sem receita, o que é crime, e por um preço exorbitante. Mas até aqui, a versão de 10 miligramas está em falta.
Para os médicos, a falta da Ritalina nas farmácias chega a ser um problema de saúde pública. É que além de barato e eficiente, não existe o remédio na versão genérica. E a interrupção do tratamento pode causar transtornos ainda maiores para os adolescentes que fazem uso da medicação. O transtorno do déficit de atenção, quando não tratado, ele leva a outros problemas. Desde os problemas psiquiátricos, problemas de conduta e até riscos, por exemplo, de acidentes. Enquanto o estoque não é regularizado, Fabiana, mãe de Bruno, se vira como pode para evitar que o filho continue tirando notas baixas na escola. Uma conhecida, né, da fonoaudióloga do meu filho, conversou com uma mãe, a mãe falou, eu tenho 14 comprimidos de Ritalina, mesmo 10 miligramas que é que o Bruno toma, para ele poder tomar os 14 dias. Então, assim, eu tenho uns 10 comprimidos. Depois disso... Bom, a fabricante do medicamento Ritalina admitiu que teve problemas operacionais na fabricação, mas afirmou que a distribuição deve ser normalizada nos próximos dias. A rede credenciada do Sistema Único de Saúde vai oferecer uma técnica de tratamento para varizes que dura 15 minutos e o paciente recebe alta imediatamente. Olha que novidade, 15 milhões de brasileiros sofrem de problemas vasculares. Em Salvador, a técnica já é oferecida de graça à população. 20 anos com dores na perna, mas agora falta pouco. Tá tranquila? Ótimo. Vamos lá, por favor. O problema de Dona Maria é a má circulação. Essas veias doentes acumulam sangue na sua perna, causando inchaço, inflamação e dor. O tratamento, já muito comum nos consultórios particulares, está dando os primeiros passos no Sistema Único de Saúde. Salvador é a primeira capital a fazer escleroterapia ecoguiada com espuma, de graça. Até então, o único tratamento para varizes grandes oferecido pelo SUS era cirúrgico. Ocupa leito, precisa de anestesista e a recuperação dura pelo menos uma semana. Agora, com a técnica da espuma, são só 15 minutos aqui no consultório e o paciente já vai sair andando. Em uma tarde, são atendidas 30, 40 pessoas. Em vez de retirar a veia, ela é fechada. O sangue procura outros caminhos, cria novos vasos e a circulação volta ao normal. Um alívio e tanto. A emoção é do quê? De conseguir esse tratamento. Nenhum médico consegue esconder a emoção. Não tem preço. Ganha todo mundo. Não tem preço, ganha todo mundo. E Dona Maria, como se saiu? Olha, uma alegria só. Estamos já com a perninha de mocinho, né? Coisa boa. Você viu só, é rápido, é super eficaz e é de graça. Tomara que venha logo para o Brasil inteiro essa técnica. Uma ótima notícia, um problema enfrentado por mulheres e alguns homens também, né, Eduardo? Muita gente deixa para depois, vai empurrando com a barriga e a coisa piora até o ponto que a gente viu na reportagem. É bom que esse tratamento seja bem divulgado. Mudando de assunto agora, uma família ficou refém de assaltantes na própria casa, no bairro Nobre, aqui da Zona Sul de São Paulo. Pois é, os bandidos se passaram por funcionários. Olha só, atenção, hein? Quando chegar um funcionário aí na sua portaria dizendo que é de alguma operadora de saúde ou operadora de telefonia ou televisão, eles eram falsos. Disseram que eram de uma seguradora e entraram na residência. Os dois homens uniformizados entram pelo portão da garagem. O terceiro fica no carro. Lá dentro, os ladrões simulam uma vistoria no veículo e rendem o morador. O empresário resiste. Não quer entrar na casa onde está a família. Ele é agredido com tapas e coronhadas. Todos acabam trancados num quarto. Lá dentro eles foram muito agressivos, de colocar o revólver na cabeça da minha irmã e ela com o nenenzinho, ele falou assim, não, a gente não achar o cofre, vamos levar a criança e vai tirar a aliança, ele quebrou o dedo dela. Por sorte, uma das vítimas, antes de ser rendida, percebeu o assalto e ligou para a polícia. Segundo as vítimas, os criminosos falavam ao celular o tempo todo. Eles foram avisados de que a polícia estava chegando e fugiram sem levar nada. Os bandidos deixaram tudo para trás e saíram correndo. Um dia antes do crime, o morador havia contratado um seguro do automóvel e esperava os técnicos para a vistoria. Eles vieram com mais do que informações, como a nossa vida funciona. Eles sabem quantas pessoas moram na casa, eles sabiam tudo. É a segunda vez que a casa no Morumbi, bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo, é assaltada. Eles são cruéis, a verdade é essa. Eles são impiedosos, eles são maus. Só quem passou por isso mesmo, acho que pode dizer, porque eles fogem do padrão normal de maldade.
E o absurdo é que você fica com uma sensação de impotência tremenda. Se você, dentro de um banco, fecha um acordo, fecha um contrato e marca uma vistoria, e no dia da vistoria, no horário marcado lá dentro do banco, aparecem os bandidos, você confia em quem? A informação vazou provavelmente dentro do banco, né? Ainda não se sabe como. Outro dia, gostaria de deixar registrado aqui, eu comprei uma passagem aérea pelo telefone, alguém ouviu, clonou meu cartão e eu tive que cancelá-lo. Ou seja, alguém conivente da companhia aérea ou algum grampeou o telefone e conseguiu pegar as informações. E existem dados cadastrais sendo vendidos por aí, à torta e à direita. Agora a história do jovem que emagreceu 100 quilos. 100 quilos sem ajuda médica e a investigação de um dos maiores crimes de repercussão no país nos últimos anos. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Imagens e informações exclusivas sobre a morte de Hiromi Sato. 30 dias depois, a família da vítima falou pela primeira vez. Ele foi um covarde, um corpo franzino como o dela. Saiba onde está o marido único acusado. Quantos dias você ficaria sem comida para perder peso? Conheça celebridades que adotaram essa estranha dieta. Será que o jejum faz bem ao corpo? E por falar em regime, você vai conhecer o Murilo. Ele emagreceu 100 quilos, sem médico, sem cirurgia e sem remédios. Todo gordinho fala, né? Segunda-feira eu começo, né? Mas não, o meu foi quarta-feira. Como ele conseguiu? Será que é seguro emagrecer assim? Uma viagem à terra dos pássaros pescadores. Os biguás, eles são fiéis ao pescador. Nossa equipe visita o lugar onde há 1000 anos, homens e aves são parceiros na busca do sustento. É no Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá. Se você fica horas na mesma posição e se preocupa com as dores nas costas, né, Carla? Atenção para essa notícia. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma roupa que corrige a postura e até auxilia nos movimentos de pessoas com dificuldades de locomoção. A invenção está sendo chamada de roupa do Homem-Aranha. Internet, celular, mas junto com a modernidade vem os incômodos. Às vezes fica meio encurvadinho, incomoda bastante. Dá uma dor aqui na lombar. Para resolver problemas assim, a ciência se uniu à tecnologia. Professores aqui da Universidade de Minas Gerais criaram uma roupa que promete corrigir posturas, diminuir o tempo de recuperação de lesões e melhorar o desempenho de atletas. A novidade pode ficar escondida embaixo do traje do dia a dia. É um tecido colado no corpo e cheio de elásticos. A roupa não limita nenhuma parte do corpo? Nenhuma, não me dá nenhuma restrição de nenhum movimento. O efeito da roupa é parecido com o de um alinhamento de carros. A máquina põe a barra de direção no lugar certo. Assim, um pneu não fica mais careca que o outro e o automóvel deixa de puxar para um dos lados. Na roupa, são os elásticos que fazem esse alinhamento, interligados com quase 50 pontos do corpo. Ela segue o padrão já existente dos nossos corpos e permite redistribuição de energia, tirando sobrecarga e permitindo, com isso, que eu também ajuste o corpo numa nova posição, que seja flexível, que seja confortável. Aline nasceu com um problema no joelho, tem dificuldades para descer escadas e abaixar. Qual é o tanto que você consegue dobrar do joelho direito? Mais ou menos isso. Ela decidiu testar a roupa. Primeiro caminhou. Tá melhor agora? Muito melhor, tá muito mais fácil. Depois enfrentou os degraus. Fica mais fácil de realizar o movimento. E fez um último teste. O intuito da veste aqui, nesse caso dela, tá certo? É dar esse alinhamento para tirar a sobrecarga do joelho. O joelho deixa de ser o ponto de onde que a energia escapa, onde que é forçado, e porque o movimento agora é correto. Os pesquisadores acreditam que serão necessários pelo menos 2 meses e meio de tratamento para a roupa dar o resultado esperado. A novidade deve começar a ser vendida no ano que vem e ainda não há preço definido. No futebol, a invenção poderá levar a chutes mais precisos e mais fortes. Na ginástica, o moderno tecido pode contribuir para uma harmonia ainda maior dos movimentos. 20 voluntários contribuem com os testes finais da roupa, que lembra a do Homem-Aranha. São os estudos clínicos agora que vão determinar, na realidade, os benefícios para quem funciona, como funciona.
Isso até proibirem a roupa mais moderna, como aconteceu na natação, né? Agora, vale lembrar que essa tecnologia ou algo semelhante existe há anos para outras finalidades, né? Tomara que isso chegue logo para quem precisa. Agora vamos mudar de assunto. Já ouviu falar? Ai, não chama de favela que os moradores não gostam? Pois é, essa polêmica vem à tona agora. Favela ou comunidade? A nova série do Jornal da Record mostra como o trabalho, a iniciativa e a criatividade dos moradores estão ajudando a cara do maior bairro popular de São Paulo. As surpresas na maior favela de São Paulo. Passagens aéreas. Que peixão é esse aqui? Esse é tambaqui. Salão do Paulista, especialista em sobrancelhas. A expansão impressionante do mercado imobiliário. Por quanto o senhor venderia essa casa? Eu vendi 300. 300 mil? Você acha que tem alguma loja vaga nessa região? Está enganado. Aqui a gente não encontra uma plaquinha sequer de aluga-se. O sonho realizado de sair do barraco. Com esse espaçozinho aqui, pela primeira vez na vida, ela vai ter uma sala. Você vai conhecer uma casa incrível, feita com garrafas de plástico. Ah, não acredito. Uma porta giratória? Olha que lado, então vamos entrar, hein? E a Casa de Pedra, famosa até fora do Brasil. Tem relógio aqui, xícaras, pratos. O conjunto de tudo isso é que faz um efeito bem interessante. A dança mudando destinos. E o que você sente quando você está dançando? Como se os problemas tivessem ido embora. O sucesso de uma orquestra aclamada mundo afora. Favela ou comunidade? A nova série do Jornal da Record. Pelo segundo dia seguido, manifestantes foram às ruas protestar contra a construção de um shopping num parque em Istambul, na Turquia. Até agora, 79 pessoas ficaram feridas e mais de 900 foram presas. O primeiro-ministro do país pediu o fim imediato dos protestos violentos e prometeu revitalizar o parque, que o governo tinha planos de demolir. Apesar da retirada das tropas em Istambul, a polícia enfrentou os manifestantes em Ankara, capital do país. Na Alemanha, uma multidão foi às ruas de Frankfurt protestar contra as medidas de austeridade na Europa. A taxa de desemprego na zona do euro atingiu um novo recorde, 12,2% em abril. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Segundo a ONU, em maio, a escalada de violência no Iraque matou mais de 1.000 pessoas. As tensões têm se agravado entre o governo xiita e a minoria sunita. O enviado da ONU no país disse hoje que as lideranças políticas devem agir imediatamente para acabar com o conflito. 9 pessoas morreram durante a passagem de um novo tornado em Oklahoma, nos Estados Unidos. Essa é a segunda grande tempestade que atinge a região em menos de 2 semanas. A formação do tornado foi flagrada em El Reno, subúrbio da cidade de Oklahoma. As imagens mostram a espiral de vento descendo da nuvem escura. O serviço de meteorologia avisou que o perigo estava a caminho. Uma tempestade se aproximava do estado, trazendo a possibilidade de tornados e chuva de granizo. A previsão acertou em cheio. Foram 5 tornados além do temporal. Quase todas as vítimas fatais estavam nas estradas. Os tornados se formaram ontem na hora do rush e pegaram muitas pessoas em trânsito. Uma mãe e um bebê morreram quando foram sugados do carro. A região central do estado de Oklahoma ainda se recupera da passagem de um tornado gigantesco há 11 dias que matou 24 pessoas. Agora, a combinação de tornados e tormenta deixou mais de 200 mil residências sem luz, além de casas destruídas e carros revirados. Muitas áreas ficaram alagadas. Um pedaço desta estrada foi arrancado pela força de um dos tornados. Nesta época do ano, os tornados são comuns na região central dos Estados Unidos. O país registra uma média anual de 1.200 tornados. Este ano, ainda longe do fim da temporada, Oklahoma já tem dezenas de mortos e muito trabalho pela frente para reerguer o que a natureza já destruiu.
Esse é um fenômeno que já está no calendário, é fácil prevê-los, mas impossível enfrentá-los. Infelizmente, eles têm sistemas de aviso muito modernos, mas mesmo assim, às vezes não dá tempo. No último tornado, que matou mais gente, inclusive, o aviso foi 5 minutos antes. Aí algumas famílias não conseguem sair, infelizmente, temos essa tragédia. Você vai conhecer agora a história de um gerente de vendas que trabalha há 75 anos na mesma empresa no interior de Santa Catarina. Dá para pensar nisso? Durante a carreira, ele recebeu o salário em 9 moedas diferentes. Tem clientes dele que já estão lá na 3ª geração. É um som que pouco se escuta hoje em dia. Mas na sala do seu Walter, a máquina de escrever ainda é muito usada. Aos 91 anos, esse catarinense é o brasileiro que trabalha há mais tempo na mesma empresa. Seu Walter completou este ano 75 anos na indústria têxtil de Brusque, no interior de Santa Catarina. Trabalhei com office boy, que naquela época era isso, toda aquela pessoa aqui. Queria progredir, tinha que começar pequeno. Fazia todo o faturamento da empresa, depois fui convidado para ser gerente de vendas. Seu Walter exibe orgulhoso o único registro de trabalho, assinado em 17 de janeiro de 1938 pelo fundador da companhia. Durante a carreira, seu Walter recebeu seu salário mensal em 9 moedas diferentes. Mudou de cargo 5 vezes até chegar o dia da aposentadoria. Mas o descanso durou pouco. No dia seguinte, foi recontratado. Até hoje, vende tecidos para camisas em todo o Nordeste. Tem empresas de fora do Nordeste que fazem questão de fechar os negócios com ele. Em alguns lugares, ele já atende a 3ª geração. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com o seu Walter e espero que seja por muitos e muitos anos ainda. Com tanta energia, seu Walter nem pensa em parar. O contrato dele com a empresa vai até 2021. E ainda pode ser renovado. Enquanto eu tiver saúde e as pernas me ajudar, eu vou trabalhar. Lideranças indígenas, produtores rurais e integrantes do Conselho Nacional de Justiça se reuniram em Mato Grosso do Sul. O encontro foi sobre a ocupação da fazenda Buriti, na cidade de Sidrolândia. Legistas vão periciar o corpo do índio que morreu atingido por um tiro num confronto com a polícia. Manifestação contra o corte de árvores terminou em tumulto em Porto Alegre. O palácio da prefeitura foi depredado. As árvores estão sendo retiradas para a duplicação de uma avenida, obra destinada à Copa do Mundo de 2014. A polícia procura o homem que atirou contra uma turista de 52 anos durante um assalto na periferia de São Vicente, litoral paulista. Ela se perdeu na comunidade quando tentava chegar à praia e acabou morta. Uma idosa foi morta em Goiás ao proteger a neta do ex-namorado. A garota de 16 anos também foi baleada. Segundo a polícia, o suspeito de 44 anos cometeu o crime porque estaria inconformado com o fim do namoro. Maria Neucir da Silva, de 70 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. No velório, os parentes não se conformavam com o crime. Eles nunca desconfiaram do suspeito. Parecia que ele era um cara calmo, não sabia não desconfiar nada dele não. O assassino é Fábio Freitas Feitosa, de 44 anos. Ele namorou a neta de Dona Maria durante 2 meses e não aceitava o fim do relacionamento. Fábio teria ido até a casa onde ela morava com a avó, disposto a cometer o crime. Foi Dona Maria quem abriu a porta para que Fábio entrasse. A neta não queria mais receber o ex-companheiro. A avó, então, abriu a porta e quando ele entrou, ela estava aqui sentada na cama. Ela se assustou. Fábio disparou um tiro contra ela e acertou no ombro. O outro foi parar aqui na parede e o terceiro disparo atingiu a cabeça da idosa. A jovem, de 16 anos, está internada, mas não corre risco de morte. Fábio está foragido, situação que deixa a família da vítima amedrontada. Muito assustada, porque não tem justiça, e a justiça hoje é de quem mata. O inverno começa em mais 20 dias, só que lá na Serra Catarinense, por lá as temperaturas já estão de arrepiar, né? É verdade, em Urupema, a cidade mais fria do Brasil, as madrugadas têm sido geladas, é difícil sair da cama. 6h30 da manhã, a neblina ainda envolve a cidade quando surgem os primeiros raios do sol. Uma camada fina de gelo cobre os gramados.
Estamos no Morro das Antenas, a 1.750 metros de altitude. Aqui têm sido registradas as menores temperaturas do Brasil. Um orgulho para os moradores de Urupema, que se intitula a cidade mais fria do país. Nascemos acostumados, criamos aqui. O inverno ainda nem começou e Urupema já registrou 6,8 graus negativos no início de maio. Ontem os termômetros marcaram 6,2 graus abaixo de zero. Levantar da cama e sair de casa de manhã cedo é um desafio diário. É como abrir a porta e entrar na geladeira. Afinal, a cidade é um freezer a céu aberto. Às 7h30 da manhã, as ruas ainda estão assim, quase desertas. Nos dias de frio intenso, o expediente inicia mais tarde. Muito frio, nós trabalhamos 9h30, 10 horas, senão não aguenta, né? Muito gelo assim, ó, nas mãos. Quando o movimento começa, só se vê gente bem agasalhada. Luva, 2, 3 casacos, meia, bota boa. Bom, senão não aguenta o frio. Melhor ainda é ficar em casa, em volta do fogão a lenha. Tem que ter o fogão a lenha, senão não tem condições de morar aqui em Urupema. É muito frio a nossa região aqui. O Jornal da Record termina aqui. As reportagens dessa edição você já encontra no portal R7. Obrigada pela companhia. Outras informações amanhã, no Domingo Espetacular. Eu espero você. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Uma ótima noite. Boa noite e um excelente domingo.